Fala galera do 8º ano, tudo bem? Hoje a gente vai ver mais uma aula, mais uma construção envolvendo a divisão de segmentos em N partes, ou seja, 5, 6, 7, 8. Por quê? Com a mediatriz, a gente só conseguia dividir um segmento em partes múltiplas de 2, né? Então não tinha como a gente fazer mais do que isso. Se eu quisesse dividir em 5, se eu quisesse dividir em 7 partes, não tem como. Então a gente vai aprender hoje um método pra gente fazer isso com todo o segmento, sem que necessariamente a gente fique preso a ideias de mediatriz, tá bom? Então vamos lá. Então, pra gente começar a entender, vamos ver a primeira coisa por meio de um exemplo. Então, eu quero dividir esse segmento AB aqui, ó, em 5 partes congruentes. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar a minha régua, tá? Vou pegar a minha régua e vou fazer uma reta. Essa reta, ela tem que passar pelo extremo de um dos extremos do segmento. Não precisa necessariamente passar, você precisa formar um ângulo de 90 graus. Ela pode ser qualquer reta, tá bem? Então, eu vim aqui, fiz uma reta qualquer, ela poderia ser assim, assim, tanto faz, tá? Agora, o que eu preciso fazer é o seguinte, pegar o meu compasso, tá vendo? E vou abrir ele numa medida, tá? Que eu consiga fazer 5 segmentos aqui. Então, olha só, tem que fazer em 5 partes, então tem que fazer em 5 segmentos. Se eu fizesse em 10 partes, então 10 segmentos. Então, eu pego o meu compasso, tá vendo? Coloco a ponta seca lá no extremo e faço 5 vezes. 1, 2, 3, 4 e, por fim, 5, ok? Então, por que eu fiz 5 vezes mesmo? Porque eu quero dividir esse segmento em 5 partes. Se eu quisesse dividir em 7, 8, eu ia aumentando o número de segmentos que eu ia fazer nessa reta que eu fiz aqui. Então, agora eu vou pegar o último ponto que eu fiz e vou ligar no outro extremo, tá vendo? Sempre assim, o último ponto. Então, eu vou ligar, ó. Vem aqui, liguei. Essa reta que eu acabei de fazer aqui, ó, vai ser a reta que vai me dar orientação para as outras divisões. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu esquadro de 45, vou alinhar ele aqui nessa reta que eu fiz, vou colocar o esquadro de 60 aqui embaixo, me apoiando, né, pra gente poder fazer o carrinho, e vou andando com essa reta aqui, ó, tá vendo? Com esse esquadro, com essa régua, na verdade, até esse outro ponto aqui. Então, eu deixo esse aqui fixo e vou andando. Então, venho aqui no outro ponto, venho aqui e marco. Vou fazendo a mesma coisa. Agora, eu vou seguindo lá no outro ponto e marco. A mesma coisa, vou seguindo lá no outro ponto e marco. A mesma coisa. Pronto. Acabei de dividir esse segmento em 5 partes congruentes, ok? Vamos ver mais um exemplo para a gente aprender? Agora, eu vou dividir um segmento aqui, esse segmento DC, em 7 partes congruentes. Então, vamos ver. Vou pegar a minha régua, tudo bem? Nessa régua, eu vou fazer uma reta qualquer, tá? Que vai passar por um dos extremos, ok? Agora, com o compasso... Deixa eu ver se tá certinho aqui. Agora, com o compasso, eu vou fazer 7 segmentos. Então, eu vou abrir o compasso na medida que eu quiser, lembrando que eu tenho que ter bom senso. Eu tenho que fazer 7 aqui. Então, não adianta abrir desse tamanhão que não cabe. Então, eu venho aqui, ó, abro dessa medidinha aqui, ó, e faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou unir esse último que eu fiz com o outro extremo do segmento. Então, eu pego a minha régua e vou fazer um outro segmento aqui, ok? Unindo o último ponto que eu fiz com o extremo do segmento. Agora, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer o carrinho para fazer retas paralelas. Então, aqui, ó, tá vendo? É a mesma ideia de retas paralelas. Eu alinho aqui bem bonitinho, tá vendo? Deixo esse aqui, o de 60 que tá embaixo, fixo para ele não mexer, alinho certinho, deixo ele fixo para não mexer. E vou caminhando com esse outro aqui, ó. Vou caminhar... Opa, mexeu aqui, hein?
Então, se mexer, eu vou trocar aqui, ó, de lado, pra poder ficar mais firme, tá vendo? Então, venho aqui, coloco a ponta não, coloco aqui bem alinhadinho. Deixa esse que tá aqui embaixo fixo e vou caminhando. Pronto. Pego minha canetinha aqui, deixo fixo e vou caminhando. Faço isso. 1, 2, 3, 4. Tá vendo que agora que se eu fizer vai sair daqui de cima? Não tem problema. A gente vai, recoloca de novo todo mundo. Bota um pouquinho mais pra cima, usando como base que você já fez. Vem aqui, ó, tá vendo? Alinha direitinho. E vamos fazendo o carrinho. Pronto. Dividi em 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 partes, ok? Então, tá aqui, galera. Então, é isso, tá bom? Então, um beijo pra vocês e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!